Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Homem é preso por suspeita de estuprar criança de 8 anos em Balsas. Eleições 2020, TRE alerta para o combate às fake news durante as eleições. Realizada vistoria em obras de drenagem no bairro Matões do Turu. E ainda, a Casa de Artesanato de Imperatriz é reaberta após meses fechada por conta da pandemia. O Jornal da Difusora já está no ar. A gente começa com a informação de que um homem de 40 anos foi preso hoje em Balsas por estupro de vulnerável. Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas 8 anos. A delegada Bruna Guimarães falou sobre o caso. Conforme o relato da própria vítima, durante esse período em que ela permaneceu residindo com o autor, ela foi vítima do crime de estupro dos 8 aos 10 anos de idade. O autor também é investigado pela prática de crime de estupro contra outras dessas crianças com as quais ele abrigava. E o caso de um adolescente vítima de extorsão nas redes sociais levantou um alerta. É preciso tomar cuidado ao iniciar um relacionamento virtual. Um pequeno descuido fornecendo informações pessoais pode levar você a se tornar mais uma vítima de golpe. A polícia prendeu este homem em flagrante após ele ser denunciado por uma adolescente pela prática do crime de extorsão. Foi através do ambiente virtual que o adolescente de 16 anos conversava com esse homem de 28 anos de idade, pelo telefone. A tecnologia está em todos os lugares, inclusive nós estamos usando aqui para falar com o nosso entrevistado. Mas é preciso tomar cuidado, porque é também um ambiente em que acontecem muitos crimes cibernéticos. Os crimes na internet mais comuns são invasão de conta bancária, de privacidade ou a publicação de fotos íntimas. O especialista dá os passos para quem precise fazer a denúncia. Como ele é um adolescente, é um menor, então está sobre a égide também do Código da Defesa da Criança e do Adolescente. E pode ser, dependendo se esse criminoso, esse suspeito, ele efetuou a divulgação desse material, ele pode responder sim, tá? Inclusive por pedofilia infantil, dependendo também do teor da conversa, pode chegar até um estupro virtual, né? Esta psicóloga chama a atenção também para os prejuízos emocionais que a ocorrência trouxe à vítima, a pressão psicológica que sofreu pelo medo da exposição, que poderia motivar atitudes negativas. Essa temática é sempre uma temática muito importante, ainda mais nos dias atuais, mas a gente pensar agora a pandemia, onde nós ficamos cada vez muito mais ligados e acesso à vida se deu muito através do meio de comunicação, em especial a internet, o WhatsApp e tudo mais. O adolescente foi até a delegacia acompanhado da mãe. Uma relação de confiança deve ser estabelecida no seio familiar para garantir um amparo em situações assim de perigo. Os pais, eles são responsáveis pela criança, e pela criança, pelo adolescente, e até mesmo pelo jovem adulto, no sentido de que, em cada faixa etária, vai mudar a sua responsabilidade sobre esse seu filho. Então, a preocupação, o cuidado que tem que ter com a criança é um, com o adolescente é outro, e as relações também têm que ser de acordo com a sua faixa etária. Agora, olha só, o número de atos de violência contra povos indígenas mais que dobrou entre 2018 e 2019. Esses dados foram apresentados hoje em uma live. Nos últimos 2 anos, as invasões e exploração ilegal de recursos em terras indígenas no Brasil subiram de 109 para 256 casos. São 147 registros a mais. Os dados são do relatório anual Violência contra os Povos Indígenas do Conselho Indigenista Missionário, o CMI. O relatório divulgado hoje traz dados de 2019. São 3 capítulos com 19 categorias que fazem um retrato significativo das mais diversas formas de violência contra o povo indígena em todo o Brasil. A divulgação aconteceu em live que reuniu representantes indígenas do Amazonas, Tocantins e Maranhão. Dos 49 índios assassinados no país desde o ano 2000, 48 foram no estado. Um deles foi Paulo Paulino Guajajara, da terra indígena Araribóia, assassinado no ano passado. A irmã e o pai dele participaram do encontro. Mas a gente está lutando, né, por ele, pela justiça, que a justiça esteja feita, né, e até agora
nada foi feito ainda. O não reconhecimento dos direitos do povo indígena é uma violência que vem do próprio Estado, segundo pesquisadores. O entendimento que se tinha acerca desses povos se constitui a partir da ideia de um empecilho, né, de um problema para o desenvolvimento e construção desse Estado-nação. Então, esses povos ou eles deveriam ser escravizados, né, para trabalhos forçados pela igreja, ou eles deveriam ser exterminados, eliminados, tanto fisicamente quanto culturalmente. O relatório do CIMI mostra que a violência só cresce. Das 19 categorias analisadas, 16 tiveram aumento de casos. Na comparação de dados do ano passado com 2018, o resultado é de números sempre a maior. Os conflitos territoriais subiram de 11 para 35, ameaças de morte de 8 para 33, ou seja, um número 4 vezes maior. Lesões corporais dolosas passaram de 5 para 13. As mortes por desassistência saltaram de 11 para 31. 20 casos a mais. O reflexo dessa violência atinge povos como os Tremembé, que estão na Raposa, Tutóia, Paulino Neves e São José de Ribamar. Sentem ter cada vez menos espaço territorial. Nós estamos aqui, hoje em Raposa, em regime de compressão, quando nós, povos indígenas, fomos os primeiros a chegar aqui e depois chegou a cidade com o tal desenvolvimento. Um desenvolvimento que não nos envolve. E, por este motivo, estamos aqui cada dia mais imprensados e isso é violência. Agora eu convido a você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook a deixar o seu comentário, interagir com a gente, dizer inclusive de onde está acompanhando a nossa programação. Fique à vontade. A seguir você vai ver como foi a segunda entrevista com candidatos à Prefeitura de Caxias. E ainda o TRA faz um alerta sobre fake news durante as eleições. De volta com o Jornal da Difusora, atualizando os dados da Covid-19 no estado. Olha, nas últimas 24 horas, 719 pessoas foram diagnosticadas com a doença em todo o Maranhão. Desse total, 362 estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e mais de 4.900 estão em tratamento em casa. O número de recuperados passa de 164 mil e o de mortes é 3.756. O número de casos suspeitos caiu para mais de 5.100. Lembrando que esses dados foram divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. Agora a gente fala de eleições 2020. E o combate a notícias falsas foi um dos temas de um encontro realizado com a imprensa, realizado hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral. O planejamento de segurança durante o período também foi apresentado. Durante a explanação concedida a jornalistas e membros de partidos que estavam presentes, um chamado de atenção para um assunto sério e preocupante: o combate à fake news, algo que pode ser tão nocivo quanto a corrupção. Ela tem um poder de destruição realmente. Ela destrói a candidaturas legítimas e, o pior, esconde a verdade sobre candidatos extremamente maldosos. E há consequências graves para quem pratica tais atos de fake news, de propagação de notícias falsas. Em tempos de pandemia, prevalece ainda a atenção especial aos cuidados sanitários, aos agentes que fazem parte do processo eleitoral, aquelas pessoas que vão trabalhar no pleito, como mesários e os próprios eleitores. É importante que nós cuidemos, por exemplo, dos nossos mesários, que eles tenham tranquilidade. Inclusive, nós receberemos no Maranhão 52 toneladas de EPIs, ou seja, todo o material de preservação da saúde e da vida dos nossos servidores, dos nossos mesários, assim como também do próprio eleitor, aquele que comparecer sem a máscara, nós iremos exatamente fornecer a ele. A segurança do processo eleitoral envolve também o combate a crimes, como compra de voto e propaganda eleitoral irregular. No Maranhão, mais de 4.700.000 pessoas estão aptas a votar na eleição deste ano. O maior colégio eleitoral é a capital São Luís, com quase 700.000 eleitores. A capital maranhense vem seguida pelas cidades de Imperatriz, Timon, São José de Ribamar, Caxias, Codó, Açailândia, Pasto Lumiar, Bacabal e Balsas.
A maior faixa etária de eleitores no Maranhão está entre 30 e 34 anos e em São Luís, de 35 a 39 anos de idade. Há um comprometimento dos juízes eleitorais, dos chefes de zona, da sociedade como todo, e aqui incluindo os eleitores, partidos políticos, candidatos, no sentido de que realmente tenhamos uma eleição que nós sabemos que é sempre acirrada, que é uma eleição municipal, mas tenho certeza que todos estão imbuídos do grande propósito. E a TV Sinal Verde deu continuidade à sabatina com os candidatos à Prefeitura de Caxias. O entrevistado de hoje foi César Sabá, do MDB. Educação, saúde e assistência social foram alguns pontos que o candidato do partido Movimento Democrático Brasileiro, César Sabá, discutiu durante a sabatina no programa Boa Tarde Caxias, da TV Sinal Verde Difusora. O candidato a prefeito foi o segundo entrevistado. O sistema Sinal Verde presta um grande serviço à política de Caxias. Quando a gente vem para cá, nós ficamos nivelados, todos os candidatos no mesmo patamar. É importante que o cidadão acompanhe a entrevista, a sabatina de cada um, para tirar suas conclusões. Além de mostrar suas propostas, ele também respondeu 3 perguntas dos cidadãos caxienses. O município deveria procurar auxiliar o Estado no combate à criminalidade. Quem julga o desempenho é o eleitor. A gente não pode ficar só no achismo, a gente tem que ter realmente um embasamento, ver todos os candidatos, todas as propostas, tudo o que eles têm para nos dizer, e aí a gente vai analisar para no final ter o nosso crédito de nosso voto. A gente espera o melhor de todos os nossos candidatos, né? E as propostas que ele lançou, a gente espera, né, que condiz com alguns fatos de realidade do qual a nossa cidade realmente precisa, né? Que é de um bom candidato para fazer melhorias para a nossa cidade. As sabatinas estão sendo transmitidas em cadeia com a Rádio Sinal Verde e pelo Facebook, sempre a partir das 12h30. E amanhã o entrevistado será Júnior Martins, do Partido Socialista Cristão. Agora você confere a agenda dos candidatos à Prefeitura de São Luís para amanhã. Eduardo Braide, do Podemos, pela manhã tem conversa com comerciantes no centro da cidade. À tarde participa de preparação para debate em emissora de TV à noite. Carlos Madeira, do Solidariedade, pela manhã tem caminhada em feiras da cidade. À tarde participa de encontro com lideranças comunitárias e à noite participa de debate em emissora de TV. Geisael Marques, do Rede Sustentabilidade, pela manhã tem visita ao bairro João de Deus e à tarde ao bairro da Aurora. Franklin Douglas, do PSOL, pela manhã faz panfletagem nas filas da Caixa Econômica do bairro Coab e concede entrevista a uma emissora de rádio. À tarde tem reunião com a equipe para preparação para debate em emissora de TV à noite. Neto Evangelista, do Democratas, pela manhã tem reunião com coordenação de campanha. À tarde grava material para propaganda eleitoral e à noite participa de debate em emissora de TV. Rubem Júnior, do PCdoB, pela manhã tem gravação de material de campanha. À tarde tem reunião com coordenação de campanha para preparação para debate em emissora de TV à noite. Iglesio Moisés, do PROS, pela manhã tem exercício da medicina e à tarde participa de reunião interna. À noite, de debate em emissora de TV. Bira do Pindaré, do PSB, pela manhã tem visita ao bairro Portelinha. À tarde, participa de atividade parlamentar e grava programas eleitorais. E à noite, participa de debate em emissora de TV. Os outros candidatos não enviaram suas agendas até o fechamento desta edição. Você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, eu lembro mais uma vez que pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. Faça como o Josuel e o Hudson. Obrigado pela participação. A seguir, você vai ver que o Centro de Artesanato de Imperatriz foi reaberto e ainda foi realizada vistoria em obras de drenagem no bairro Matões do Turu, aqui na capital. A gente volta já.
Estamos de volta e atenção, você que é motorista de aplicativo e você motorista Yetgo, escuta só esse recado. A Yetgo vai dar 20 litros de gasolina por semana para o motorista que fizer mais corridas. É isso mesmo, 20 litros por semana. Além de ganhar dinheiro, você ainda ganha gasolina. Então já sabe, não se cadastrou? Baixe o aplicativo da Yetgo na Play Store ou App Store e saia rodando por aí. Motoristas Yetgo, mantenham o app ligado e não percam nenhuma corrida, porque o motorista destaque do mês vai ganhar um prêmio especial. Para qualquer lugar que você vá, vá de Yetgo. Você vai ver agora que foram vistoriadas hoje as obras de drenagem no bairro Matões do Turu, aqui em São Luís. A previsão é de que a obra seja entregue em 45 dias. Os serviços serão executados em mais de 5 quilômetros na região de Matões, no Turu. Quase 20 ruas estão sendo beneficiadas, principalmente com obras de drenagem profunda. Na manhã desta quarta-feira, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior esteve na localidade para conferir de perto o andamento dos trabalhos. São cerca de 5,5 km de drenagem profunda na região. Nós estamos em um bairro que, historicamente, ele sofre com os alagamentos no período chuvoso. Após a execução da drenagem, vem a terraplanagem, vem a pavimentação e aí nós entregamos o bairro totalmente novo para a comunidade e com o problema resolvido. Além da drenagem profunda, toda a região também será pavimentada. Cassandra reside na área. Ela nos conta que no período chuvoso a situação se tornava bem crítica, mas acredita que com a conclusão dos serviços, todos os transtornos enfrentados ficarão no passado. E aqui há anos atrás era rio, né? E por conta da grande quantidade de imóveis que foram construindo e foram ocupando esse espaço, mas não tinha estrutura para aguentar a força da água, né? Mas agora com a drenagem, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A previsão é que os trabalhos sejam finalizados antes do final do ano. Aqui nós trabalhamos com a previsão de mais 45 dias para poder fazer a entrega total do bairro para a população. Depois de 7 meses fechado, o Centro de Artesanato de Imperatriz retomou as atividades hoje. O dia começou com o trabalho de limpeza das lojas e dos espaços de exposição, tudo organizado para a retomada das atividades do Centro de Artesanato de Imperatriz. Atenção redobrada com os cuidados de proteção contra o coronavírus. Por isso, foram instalados pontos com álcool em gel. Para os consumidores e expositores, o uso de máscara é obrigatório. As melhores expectativas, né? Tem muita novidade, muita coisa. E estamos esperando o público aqui. A Casa do Artesão é um dos espaços culturais mais tradicionais de Imperatriz. A volta do seu funcionamento nessa quarta-feira celebra um momento muito esperado pelos expositores e produtores artesanais. O local vai ficar aberto de segunda a sábado, sempre das 9 às 17 horas. Depois de 7 meses sem um atendimento presencial aqui no Centro de Artesanato, agora as artesãs cuidam de cada detalhe para receber o público da melhor maneira possível. E quem visitar o Centro de Artesanato nesse período vai se surpreender. As artesãs aproveitaram a fase do isolamento social para ter mais tempo na criação das peças. A grande variedade de produtos chama a atenção pela beleza e o requinte. Para essa vendedora local, a retomada do Centro de Artesanato chega em boa hora. Estamos aqui aguardando a população para vir nos prestigiar, quem não conhece, conhecer. Temos bastante artesanato novos, né, que aproveitamos esse período para fabricar. E estamos aqui tomando os devidos cuidados, né, aguardando todos e na expectativa e na receptividade de recebê-los bem com carinho. E o técnico Dejair Ferreira pediu demissão hoje após o Motoclube perder por 3-1 para o Altos do Piauí da Série D do Campeonato Brasileiro. A diretoria do clube ainda não informou quem será o substituto. Lembrando que ainda hoje, às 9h15, tem Flamengo Independente Del Valle pela Libertadores aqui na tela da TV Difusora. Você não pode perder. As reportagens dessa edição você confere no portal MA10. A gente encerra a edição de hoje com imagens da Avenida Litorânea, aqui em São Luís. Boa noite e até amanhã.